Salve, salve, galera. Vamos lá para parte 3, tá certo? Da nossa revisão. É a última, né? A parte 3 e última parte dessa nossa revisãozinha, tá certo? E a última é sobre isso aí, ó, massa atômica e massa molecular. Lembrando que a gente vai ter estequiometria também, mas estequiometria vai cair para quem for fazer a final, mas mesmo assim, para quem não for fazer a final, vou gravar uma aula, né? Explicando parte por parte. Eu sei que em algumas turmas eu já dei essa aula, certo? Mas para deixar registrado e para você utilizar até para o ano que vem, aí vai precisar de algumas coisinhas no segundo ano, tá certo? Mas vamos lá, massa atômica e massa molecular. Gente, a gente viu massa atômica, tá certo? Que a massa do átomo, a gente considera o núcleo, porque no núcleo vai ter prótons, tá? Prótons e nêutrons, né? E nêutrons. E ao redor dele vai estar os elétrons voando aí, certo? E aí, essa massa, a gente viu que é massa, é A igual a número de prótons, que a gente diz como Z, que é o número atômico, mais o número de nêutrons, tá certo? Então, se liga aí, ó, que a massa é considerada somente o núcleo do átomo, beleza? E só que para a gente medir um átomo, o peso de um átomo, a gente tem que criar uma nova unidade, tem que criar uma nova unidade. Porque se eu usar gramas vai ficar bem pouquinho, né? Mas fica mais fácil se eu pegar um próprio átomo, no caso foi utilizado o átomo de carbono, e foi dividido em 12. E essa parte, né, chamada de 1/12 de carbono, foi utilizada como unidade de massa atômica. Tá? Unidade de massa atômica. Aí. Assim, aí eu posso comparar através dessa unidade, né, que é o U, através de comparação, e ver o peso dos outros átomos. Por exemplo, aqui, ó, o flúor. Imagine se eu pudesse colocar na balança o flúor e chegasse e comparasse, saísse colocando aqui nessa outra, no contrapeso, essas unidades de massa atômica. E aí eu via que para equilibrar com o peso do átomo de flúor precisaria de 19 unidades de massa atômica. Então, o flúor tem uma massa de 19 U, certo? O carbono, consequentemente, a gente já viu que era de 12, né? Aí eu comparei com o hidrogênio só tem uma unidade de massa atômica, o oxigênio tem 16, e aí sucessivamente eu pude, através da tabela periódica, através de tudo aí, eu dei esse exemplo da pizza em aula, tá? Então, a partir dessa comparação da unidade de massa atômica, que é 1/12 do átomo de carbono, eu posso fazer todas as massas, ver todas as massas dos elementos na tabela periódica. Aqui, ó, no hidrogênio lá em cima, eu estou passando aqui o mouse, certo? Vamos lá, o hidrogênio, aí aqui embaixo dele tem o lítio, certo? Que tem essa massa aqui, bem aproximada aqui, ó, 6,941, tá? Isso aí, essa aproximação, você sabe que a gente considera o próton como 1 e o nêutron como 1 também, e deveria dar inteiro, porém, na verdade, isso é uma massa relativa, certo? Ou seja, na natureza a gente encontra diversos tipos de um mesmo elemento, ou seja, isótopos diferentes. O mesmo elemento, mas com um nêutron a mais, e aí se faz uma média. Por exemplo, aqui de lado apareceu à sua direita o neônio que está com 20,179 de massa, tá certo? Como isso é possível? Vamos lá. Na verdade é uma média, porque eu encontro neônio aqui, ó, com 20 prótons, tá? Mas encontro também ele com a massa de 22, né, com um nêutron a mais, 20 prótons, não, desculpa, com massa de 20 no primeiro, massa de 21 no segundo, com um nêutron a mais, e no último aqui, né, com 22, 2 nêutron a mais. E aí, quando eu faço a média desses aí, a média ponderada, né, de acordo com a abundância no mundo, na Terra, de como ele é encontrado, e aí eu faço a média ponderada, e aí eu obtenho essa média aqui, ó, 20,179, ou seja, a massa atômica relativa, ou seja, relativa à quantidade que eu encontro eles na natureza, certo? A mesma coisa acontece com o cloro a gente tem mais ou menos aqui, ó, essa massa embaixo, 35,460, logicamente, gente, a gente arredonda isso para 35, quando a gente utilizar para a massa, 35,5, o do lítio, que é perto de 7, a gente arredonda, tá? Para 7, e assim sucessivamente. A gente não vai trabalhar com os números tanto quebrados, tá bom? Só quando necessário, assim como
cloro que fica bem próximo à metade ali. Beleza? Então, gente, vamos embora. A partir disso aí, eu sei que os átomos, os átomos, né, tem um núcleo, a eletrosfera, mas eles se ligam com o outro para estabilizar. A gente viu a regra do octeto. Então, isso é um dos princípios da regra do octeto, né, para que os átomos se estabilizem ligando um com o outro, ionicamente, covalentemente, etc. Vamos lá. Quando eles se ligam, uma massa X com a outra massa vai ficar um número maior de massa, não é isso? Então, a massa molecular é a massa de uma molécula, vamos dizer assim. Certo? Pode ser de um retículo? Pode ser de outras coisas? Pode. Mas é a soma das massas atômicas dos átomos que constituem as moléculas, tá certo? Geralmente, massa molecular a gente utiliza para moléculas, mas se você quiser calcular de um sal, também é a mesma coisa. Por exemplo, em NaCl, você vai pegar 23 do sódio mais 35,5 do cloro e vai calcular, somar, vai dar 58,5 gramas, tá certo? Ou, no caso, unidade de massa atômica. Vamos lá. Falou aqui, tá grande, gente. Estou nem pensando direito, mas vamos tentar terminar. Então, se tratando de moléculas, no caso do CO2 aí da gente aqui, ó, tá do lado aí na balança. Ele pesa 44 unidades de massa atômica. Por quê? Porque o oxigênio, ele pesa 16. Se você não souber esse número de cabeça, vai utilizando uma tabela. Nas minhas questões e provas eu vou botar uma tabela. Como na atividade é online, você vai pegar a tabela do celular, ou na internet, computador, etc., ou uma impressa, e vai ver a massa. Não confundir com o número atômico. O número atômico é o número de prótons, eu quero a massa. Por exemplo, do oxigênio, na tabela lá, vai ter 8 em cima e 16 embaixo. 16 é a massa, tá? É o que eu quero, é a massa. O número atômico, 8, é o número de prótons. Eu não estou pedindo nesse momento, tá certo? Então, 16 de um dos oxigênios, mais 12 do carbono e 16 desse outro oxigênio aqui, dá 44. Eu vou botando grama de novo. Daqui a pouco é que é grama, tá? Certo? Beleza? Então, para calcular desse exemplo aqui, dessa molécula de água, por exemplo, eu vou escrever aqui H2O. Para eu calcular de água, o hidrogênio, gente, ele pesa 1 U. E o oxigênio a gente já viu que pesa 16 U. Certo? Então, eu tenho 2 hidrogênios, ele pesa 1. Eu tenho 2, só eu multiplicar por 2 vezes 16 de oxigênio, que eu só tenho 1. E aí vai dar um peso de 18 U para a água, tá certo? Ou seja, uma molécula de água pesa 18 U. Vamos lá. Eu não vou calcular essa aqui do ácido sulfúrico, não, que é só uma revisãozinha, né? Vamos calcular essa aqui, ó, da sacarose, o açúcar, né? Que é o C12H22O11. Beleza? Então, o carbono, deixa eu botar aqui o carbono, a gente já viu aqui de lado que pesa 12 U. Então, ó, o carbono pesa 12 U, eu tenho 12, na molécula tem 12, C12, mais o hidrogênio pesa 1, vezes 22 é a quantidade que eu tenho dele. E o oxigênio pesa 16, mas eu tenho 11. Eu somando isso tudinho, se eu não me engano, não vou perder tempo não, se eu não me engano é 242 U. Ou seja, a sacarose pesa isso tudo, tá certo? Tranquilo, pessoal? Então, quando a gente quiser fazer um peso molecular, ou peso de alguma substância qualquer, a gente vai ter que ir na tabela, consultar o peso, que eu já dei aqui para vocês aqui em cima, tá? Consultar o peso dos elementos que estão envolvidos dentro daquela molécula, aquela substância, aquele composto, etc. E aí somar. Tem que se ligar nas quantidades, porque se um pesa 16 e 2 pesa 32. É lógico, né? Isso é fácil demais. É muito tranquilo, gente. Certo? Agora, o que é que os alunos confundem muito é na questão do mol. Beleza? Do mol. Porque como eu trabalhar com uma molécula de água, eu não consigo ver uma molécula. Como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou pesar desse jeito? Então, o que é que os químicos fizeram? Eles tiveram a ideia do seguinte: se uma molécula de água, por exemplo, tá? Só uma molécula de água pesa 18 U. Vou botar aqui o do SO4, ácido sulfúrico, pesa 98 U. Um átomo de ferro, vou botar um átomo de ferro que a gente vai utilizar já no slide aqui, um átomo de ferro, 56 U. Eu não consigo trabalhar com isso, então só eu transformar proporcionalmente, mantendo as proporções, só que transformar para gramas, tá? Transformar para gramas, ou seja, a água seria 18 U
18 gramas, 18U passaria para ser 18 gramas. O ácido sulfúrico, 98 gramas, e o ferro agora iria 98 gramas. E isso passou a ser 98 não, viu, gente? Desculpa aqui. 56 gramas. Proporcionalmente. Ah, professor, mas o CO2 que a gente viu ali agora. Vamos lá, CO2. CO2 a gente viu que ele calculou 44U no slide anterior. Então ele seria 44 gramas. Isso, essa transformação assim, né? Perceba aqui, de 18 onde eu não enxergo para 18 gramas, onde eu consigo medir o peso, existe milhares de moléculas. Ou seja, eu saí juntando várias moléculas de água até eu conseguir medir 18 gramas, certo? Mesma coisa para o ácido sulfúrico, para o ferro, CO2, para outras coisas aí, todos os elementos químicos aí. Beleza? Isso aí foi dado o nome de mol. Por exemplo, o mol de água é 18 gramas, tá? Ou seja, 18 gramas por mol. Aqui o ácido sulfúrico é 98 gramas por mol. Do ferro, 56 gramas por mol. E do CO2, 44 gramas por mol. Certo? Então, essa quantidade, que antes era o peso de uma molécula, que passou a ser em gramas, ficou conhecido como um mol. Porém, para eu, como eu já disse, para eu ter essas gramas, eu preciso de muita quantidade. E isso, os químicos não sabiam. Foi descoberto depois pelo um cientista chamado Avogadro, tá certo? Ele descobriu que em cada mol, para você ter um mol de uma substância, tem 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades, tá? Unidades. Que alguns livros chamam de entidades. Entidades. Tá? Beleza? Ou seja, um gole de água, aproximadamente 18 gramas, você está engolindo essa quantidade de moléculas, que seria o quê? Vamos lá. 6,02, né? Então, 602, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, né? Então, deixa eu botar os pontinhos aqui. Seria 602 sextilhões de moléculas que você está ingerindo em um gole de água. Muita molécula, né, gente? Isso aqui é chamado de constante, tá? Esse número aqui é chamado de constante de Avogadro. Beleza? Esse slide aqui, essas informações que eu estou colocando, tá montado aqui para vocês nesse slide que vocês já receberam aí, já está no CGA, tá certo? Então, como é uma aula de revisão, estou fazendo parte por parte, assim como eu faço na aula presencial com vocês. Quem assistiu a aula presencial dessa aula aí sabe que eu fiz assim, né? Bem parecido, lógico, muda, né? Porque a gente vai pegando um exemplo que vem na cabeça, essas coisas aqui, mas muda. Mas está bem descrito aí o que é que gosta de ter Avogadro e tudo mais. Olha o camarada aqui de lado na direita, que lindão, né? Mas é isso aí, gente. O mol, por fim, é caracterizado por essa definição aí, ó. É a quantidade de matéria de uma determinada substância que contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades elementares, tá certo? Unidades elementares, ou unidades mesmo, ou entidades, certo? Então, um mol de qualquer coisa vai ter essa quantidade. Se você pegar me dá um mol de manga, ele vai ter que vir com essa quantidade aí, 602 sextilhões de mangas, certo? Um mol de qualquer coisa. A gente chega, me dá um mol de quanto, um mol de quanto. Mol vem de mol, né? Que significa quantidade. Também botei isso aí, certo? Do latim mole, que significa monte, amontoado, né? Então, moi de quanto, que a gente faz um moi de alguma coisa. Ah, eu tenho isso aí de moi, né? A gente essas coisas, essa mania de linguagem, esses vícios de linguagem que a gente fala, tem origens e aí, tem uma origem, certo? Vamos lá. Perder muito tempo com isso não. A gente já fez esses cálculos aí, já disse que um mol de qualquer coisa, um mol de molécula já tem essa quantidade, um mol de átomos, um mol de íons, um mol de elétrons, vai ter tudo essa quantidade aqui, ó, tá? Eu já falei que é a constante de Avogadro, beleza? Então, para calcular a massa molar, né? Agora perceba que ali era massa molecular, de molécula, agora é massa molar. Quando faz massa molar, você tem que lembrar de mol. E de mol você lembra de gramas, tá certo? Já em gramas. Então,
Quando a gente pega um átomo de cálcio, se você for lá na tabela, ele vai ter um peso aproximadamente de 40 gramas, tá certo? Então, 40 gramas por mol. Então, a unidade fica assim, ó, gramas por mol. Ou seja, se você vê um elemento que tenha, por exemplo, deixa eu ver, oxigênio, tá? O oxigênio que a gente respira é o O2. O peso dele, um oxigênio, é 16. Como eu tenho 2, é 32. Ou seja, o mol dele é 32 gramas. Aí por isso que faz assim, ó, 32 gramas por mol. Pode ser também expresso dessa maneira aqui, ó, como é 32 gramas dividido por mol, isso aqui, esse mol, posso passar para cima com sinal negativo. Então, vocês podem encontrar, assim, também em alguns livros, algumas questões, gramas vezes mol a menos 1, tá? Beleza? Porque isso aqui, ó, mol a menos 1, pode ser, é a mesma coisa isso aqui, ó, mol sobre 1, tá? Cientificamente, é escrito dessa maneira, mas no livro do ensino médio é escrito assim, tá? Como você pode ver aqui em cima. Beleza, gente? Então, agora, a gente pode entender, tem um conhecimento de que um mol de qualquer coisa, né? Qualquer elemento, qualquer coisa, qualquer molécula, vai ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 e tem um peso associado a ele. Por exemplo, no caso do átomo de mercúrio, um átomo de mercúrio tem esse peso aqui, 200 U. Mas um mol dele você já sabe que é em gramas, então é 201 gramas. Beleza? Aqui, ó. Vou circular aqui embaixo, 201 gramas. Isso aqui é um mol desse átomo, é equivalente a 201 gramas, que eu sei que dentro desse mol vai ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de mercúrio, certo? E aí sucessivamente. Aqui embaixo está errado, deixa eu só botar umzinho aqui, pronto. No caso da água, a gente já viu também, 18U, beleza? Mas a gente sabe que um mol dela pesa 18 gramas, certo? Beleza? A gente sabe que 18U, os químicos preferiram deixar em 18 gramas, mas que para isso acontecer, ele tem que ter 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas aí dentro, para poder ficar em 18 gramas. Tá? Então, um mol de água pesa 18 gramas, que contém 6,02 vezes 10 elevado a 23, que constitui um mol. Tá? E assim vai. Você relaciona essas quantidades. Isso a gente vai precisar muito em estequiometria, que muitos aí eu já dei aula de estequiometria, para outros não. Eu acho que para o primeiro D e para o primeiro C eu ainda não cheguei em estequiometria. Na verdade, eu já iniciei, certo? Mas não entrei a fundo ainda, assim, para dizer, ó, isso é estequiometria, tá certo? Mas eu vou gravar uma aula para isso aí para vocês, para poder. Se eu ficar com vocês no ano que vem, aí eu vou enfatizar um pouquinho antes de a gente entrar no assunto de soluções no segundo ano. Beleza? Gente, tem alguns exemplos que eu resolvi em sala, eu não vou perder muito tempo aqui não, vou fazer mais rápido isso aqui para poder a gente ir logo para outro exemplo que eu não fiz. Vamos lá. Primeiro aqui diz o seguinte: quantos mols corresponde a 264 gramas de dióxido de carbono, CO2? Ele já te traz aqui ó, a massa, beleza? CO2, a gente já viu que é 12 do carbono mais 16 do oxigênio, mas eu tenho 2 oxigênios, e aí vai dar 44. Eu já vou deixar em gramas, já que aqui está em gramas, ele não está me falando de uma molécula, ele está me falando de várias moléculas, né, de mol, certo? Então aqui, ó, gramas de CO2. Isso é que pesa um mol, beleza? Ele quer saber quantos mols. Quantos mols. Então, vê logo, faça uma regra de 3 simples, gente. Se 44 gramas equivale a um mol, então 264 gramas vai equivaler a quantos mols? Né? Eu vou deixar em N já aqui, ó, porque N já é a simbologia em equações que a gente deixa para mol. Então, N vai ser igual a... Você faz meio pelos extremos. Esse multiplica com esse multiplica com esse, né? Aí eu já vou botar aqui direto. 44 aqui embaixo, né? Vai ficar 44N, passa dividindo, certo? E 264 vezes 1, tá certo? Então, N vai ficar, deixa eu pegar aqui a calculadora, né? Se eu não me engano, vai ficar igual a 6.
Eu canso de resolver essas coisas, mas eu não gravo, tá, gente? Então, não gravo o número em si. Tem gente que eu entrego a lista de exercício e o pessoal fala, professor, deu tanto, tal questão. Eu digo, beleza, só a gente fazendo. Porque não vou conseguir decorar, não, beleza? De jeito maneira. Imagine quantos assuntos, quantas listas eu tenho. Então, eu logicamente já sabia, só para confirmar, aqui foram 6 mols, tá? De CO2. Tranquilo? Então, aqui, segunda questão. Quantos mols corresponde a 100 gramas de cálcio? Massa atômica do cálcio a gente já tinha visto, mas ele deu aqui de todo jeito, que é 40. Beleza? Então, eu sei que 1 mol de cálcio corresponde a 40 gramas, certo? Então, 100 gramas vai corresponder a quantos mols de cálcio? Aí eu vou fazer aqui, ó, é N, vou fazer por 40N, deixa eu fazer por parte aqui, que eu vi que na aula teve gente que tá tranquilo, mas tem gente com dificuldade. Esse multiplica por esse multiplica por esse, aí vai ficar 40, 40N, 40N, 100 vezes 1, ou seja, vai ficar N igual a 100 dividido por 40, né? Dividido por 40. Deixa eu apagar isso aqui. Você corta esse zerinho aqui, fica 10 sobre 4, que vai dar igual a 2,5, certo? 2,5 mol. Você poderia usar essa fórmula aqui embaixo, ó, que já é utilizada para calcular, já é para calcular aqui, ó, que eu estou circulando, o número de mols. Você pegaria aqui, ó, N é o número de mols que você quer calcular, M é a massa, tá certo? Mzinho é a massa, dividido pela massa molar do elemento. E no caso aqui dessa questão, no caso dessa questão, deixa eu tirar aqui, é só era eu colocar 40, que é a massa do cálcio, desculpa, a massa que eu tenho do cálcio, que é uma massa que eu tenho do cálcio, 100, ele tinha 100, ele quer saber quantos mols. Mas 1 mol eu sei que pesa 40 aqui, essa é a massa molar, então vai ficar 2,5, você faria direto, 2,5 mols de cálcio. Beleza, gente, eu já tinha feito isso, já expliquei a vocês, e qualquer coisa, vê aí o vídeo mais devagar, eu tô falando muito rápido, eu sei. Revisão é assim, gente. Revisão é assim, eu tô com calor, tô aqui agoniado, vocês sabem como é essa época, ó. Não posso ligar o ventilador, tô com o ventilador aqui, mas fica atrapalhando numa questão do microfone, tá? Vamos lá. Essa questãozinha aí é muito boa, porque engloba muita coisa em relação à quantidade, quando você está falando em quantidade de átomos, em quantidade de mols, em quantidade de elementos em si, tá certo? Beleza? Então presta bem atenção aqui nela. Começando. Considere um copo contendo 90 ml de água. Ml é volume, tá? Determine. Letra A. O número de mols de moléculas de água. Aí a gente vai ver parte por parte. Depois a gente lê cada uma dessas opções. Mas vamos ver aqui as massas atômicas. E um dado que ele dá, ó, isso aqui é a densidade, tá certo? Ele diz que 1 ml, cada ml pesa 90 gramas. Professor, mas o que isso vai ser importante para mim? Gente, se 1 ml pesa 1 grama, se eu tenho 90 ml de água, eu vou ter 90 gramas, tá certo? 90 gramas. Professor, então quer dizer, se eu pegar uma garrafa de 1 litro de água, vou ter 1 quilo. Vai, vou ter 1 quilo. Vai ter 1 litro, que é 1.000 ml, 1 litro é 1.000 ml, então você teria 1.000 gramas. Nesse caso aqui eu tenho 90 ml, eu tenho 90 gramas. Por que eu passei para 90 gramas? Porque eu vou trabalhar com quantidade de mol, quantidade de moléculas, etc. Porque logo na letra A ele pergunta, número de mol de moléculas de água. Gente, a gente viu que a molécula de água, o mol, é 18 gramas, tá? 18 gramas por mol, certo? Aí ele pergunta, quantos mol eu tenho? Lembra que eu tenho 90 gramas? Aí eu vou utilizar aquela, aqui ó, letra A, tá? Vou utilizar aquela fórmula que é N, número de mols dividido pela massa que você vai ter, dividido pelo número, pela massa molar da água, que é 18 no caso. Então eu tenho 90 gramas de água dividido por 18 gramas por mol, que é o número da massa molar da água, beleza? E aí você vai fazer a divisão e vai descobrir que tem 5 mols de água. Beleza? Letra A já se foi. Letra B. Número de moléculas de água. Perceba que ele não quer mol. Ele quer moléculas. Né? Olha só. Lascou, professor. Como é que eu vou fazer? Vamos lá. Com calma. Letra B.
Você lembra que em 1 mol você tem uma quantidade de 6,02 vezes 10 elevado a 23. Em 5 mols, você vai ter quanto? Tá? Aí você vai botar aí, ó, quanto você vai ter. Eu vou botar um Nzão grandão, porque geralmente se utiliza isso. E aí você vai ter aqui, ó, meio pelos extremos. Tá? Na verdade é só multiplicar por 5. Esse 6,02 vezes 10 elevado a 23 multiplicar por 5. Certo? E aí você vai ter aproximadamente que N vai ser igual a 30 vezes 10 elevado a 23. Ou, se preferir, 3,0 aproximadamente, tá, gente? Não estou considerando nem aquele 0,2 ali. Vezes 10 elevado a 24, se preferir trabalhar bem com notação científica. Vamos lá. Letra C, vamos logo, eu tô com calor aqui, quero ligar esse ventilador. Calor da bexiga. Número de átomos de oxigênio, vamos ver. Perceba que H2O, a cada molécula de H2O, eu tenho 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de carbono, ou seja, de oxigênio. Ou seja, a cada mol de H2O, eu vou ter 1 mol de oxigênio, certo? Beleza? E aí, se você quer saber o número de átomos, ou seja, do átomo em si, se você tem, ao total ali, eu tinha 5 mols de 5 mol em 90 ml, que é 90 gramas, eu tinha 5 mol de água. A gente fez isso na letra A. Então, proporcionalmente, eu vou apagar aqui, eu vou ter 5 mols também de oxigênio. Agora, na letra B, a gente calculou a quantidade de água. Não calculou? Foi 30 vezes 10 elevado a 23. Se eu tenho 5 mols de água e 5 mols, para 5 aparece 5 mols de oxigênio, 30 vezes 10 elevado a 23, eu também vou ter 30 vezes 10 elevado a 23. Está dando um delayzinho aqui na caneta, viu? Era 23 átomos de oxigênio, tá certo? Então esse aqui, eita, minha bateria.